Olá, uma notícia triste. Faleceu nesta sexta-feira Jô Soares, um dos maiores comunicadores do Brasil. Uma personalidade que marcou a nossa geração, com uma versatilidade que pouco se encontra nas pessoas. Jô Soares foi um humorista, mas muito mais do que isso. Foi escritor, foi um apresentador, foi um grande entrevistador, foi um dramaturgo, foi, enfim, um brasileiro que encantava pela inteligência. E para fazer esse vídeo, eu pesquisei um pouco da história de Jô Soares, com quem eu trabalhei, mas com quem eu nunca tive contato direto. Trabalhamos na mesma época na TV Globo, aqui em São Paulo, quando ele foi para lá, depois de passar uma temporada no SBT. Então, a única referência que eu tenho do Jô Soares é que a equipe dele, a produção dele, me ressarciu de um dano causado no meu carro, no estacionamento, por um ônibus da caravana de um público, pessoas que vinham assistir, de universidade, que vinham assistir o programa. Mas isso é o de menos. É um detalhe. Isso é nada insignificante, mostra apenas que era uma produção honesta. Houve um problema, o ônibus bateu no meu carro e não houve nenhum questionamento para que houvesse o ressarcimento. Mas eu queria falar do Jô Soares, tem nada a ver com esse episódio. Apenas para dizer que tive o privilégio de vê-lo algumas vezes, cruzar com ele no corredor, cumprimentar às vezes, mas sem nenhum outro tipo de relacionamento. Me lembro dos corredores, né? Assim, as pessoas ficarem atraídas por pessoas muito importantes que iam até o programa dele, como o presidente Lula, o Fernando Henrique Cardoso, que tinha sido presidente, atrizes famosas, personalidades do mundo todo que iam lá para dar entrevista, e o jornalismo ficava de um lado do prédio e o entretenimento, onde estavam os Jô Soares, os estúdios, ficavam do outro lado, exatamente em frente. E, enfim, era muito agradável saber que você trabalhava num lugar em que você tinha ali perto o Jô Soares. Isso te dava uma grande satisfação, porque ele é um personagem da nossa época. E por que ele se tornou esse personagem importante da nossa época? Aí que eu vi a história dele, já conheci um pouco, mas fui olhar mais a história dele, e vi que o Jô Soares começa quando criança. Ele foi estudar em escolas, em colégios, internatos, e ele era um filho da elite, um descendente da elite. O bisavô dele foi conselheiro no tempo do Império e governador do Espírito Santo. Mas ele teve um outro tio bisavô que também governou uma outra província. O pai dele era um empresário muito rico e chegaram a morar no anexo do Copacabana Palace, é lá que eles moravam. Então eram da elite do Rio de Janeiro. E depois ele foi para a Suíça, estudou lá, com 12 anos, estudou na Suíça, tinha um sonho de ser diplomata. Mas sempre se destacava pela criatividade, pelo humor. Quando voltaram ao Brasil, o pai dele teve dificuldades muito sérias, e ele mesmo conta isso em algumas entrevistas. Ficaram pobres da noite para o dia. O pai dele, ele mesmo conta que o pai dele dizia, olha, falava para a mãe, ele era filho único, falava para a mãe, olha, amanhã temos comida, a comida para depois de amanhã, eu vou batalhar amanhã. Ele até se refere aos pais como uma espécie de, já viviam numa cultura pré-hippie. Mas Jô Soares, talvez por isso, muito cedo, ele começou a trabalhar.
Então, ele teve, no início, foi apresentado aos grandes diretores, isso na década de 50, ele foi apresentado aos grandes diretores por Paulo Altran, Tônia Carreiro, e ele passou a frequentar as noites, a frequentar as festas desses artistas. Casou, teve um filho, mas antes disso veio para São Paulo. Ele veio para São Paulo na década de 60, começou a trabalhar na TV Record. Diz ele que ele veio para São Paulo para trabalhar 12 dias, para fazer um freela, trabalho esporádico. Esse trabalho não deu muito certo e acabou ficando em São Paulo 12 anos. E ali ele teve um filho, e esse filho já faleceu, e era um filho autista, sobre quem ele falava com muito, muito carinho a vida toda. Depois, o Jô Soares, na vida pessoal, teve mais 2 casamentos, e agora ele vivia sozinho, não tinha mais nenhum, não estava casado. Não estava casado, mas foi a mulher dele, ex-mulher, que comunicou a morte de Jô Soares com um texto muito bonito no Instagram. Jô Soares estava internado no Sírio-Libanês desde o dia 28 de julho. A causa da morte não foi revelada, estava lá internado e faleceu na madrugada desta sexta-feira. Então, a Flávia Pedras, ela fez esse comunicado. Obrigada pelas risadas de dar asma, por nossas casas do meu jeito, pelas viagens aos lugares mais chiques e mais mequetrefes, pela quantidade de filmes que você achava uma sorte eu não lembrar para ver de novo, e pela quantidade indecente de sorvete que a gente tomou assistindo. Obrigada para sempre, pelas alegrias e também pelos sofrimentos que nos causamos. Até esses nos fizeram mais e melhores. Amor eterno, sua Bitica. O Flávio e Jô foram casados por mais de 10 anos, tá? E ele disse que continuaram depois no relacionamento, mesmo depois de separação. O Jô Soares costumava dizer que a separação dele com a Flávia foi uma separação que não deu certo. Bom, profissionalmente, o Jô Soares, ele marcou toda uma geração, inclusive a minha. Eu tenho 59 anos, o Jô faleceu com 84. Mas eu me lembro de um seriado, um programa que ele fazia na TV Record, chamado Família Trapo. Ele era um mordomo meio desajeitado. A estrela era o Ronald Golias, mas o Jô Soares roubava muito a cena. Então, eu me lembro do meu pai assistir muito a Família Trapo, que começou, agora eu vi, foi de 66 a 70, então eu deveria ter 3, 4 anos, e fui vendo esse programa porque era uma coisa meio obrigatória, acho que era ao vivo, salvo engano, me lembro como se fosse hoje, do dia em que o Pelé foi até o programa, porque era um local onde todos também passavam, tinha os convidados especiais, mas era bastante engraçado. E o Jô, jovem, e já tinha feito peças de teatro, fazia peças de dramaturgo, já tinha participado de filmes. O Jô então vai para a TV Globo, década de 70. E na TV Globo ele participa de alguns programas que eram muito interessantes. Tinha o Satiricon, que fazia uma crítica, uma espécie de um predecessor do Cacete Planeta, fazia críticas de novelas, de programas da televisão, da comunicação, enfim. Era ditadura, havia censura. Então, todo o humor, ele procurava alargar os seus limites, com várias críticas que havia. Havia o Planeta dos Homens, que era uma paródia do Planeta dos Macacos também, filme que passou na televisão, que fazia também, que fez muito sucesso na época. Depois ele foi fazer um programa que tinha só dele, que era o Viva o Gordo. E aí com críticas mais acentuadas. E veja bem que também, eu já nessa época, já adolescente, depois
já entrando na juventude, estudante, e a gente ouvia muito o bordão, os bordões do Jô Soares, e via, às vezes, os programas dele, sem dúvida, todos víamos. Então, do Vivo ao Gordo, ele fazia críticas políticas, e tinha lá um personagem do Reizinho. Nós vivíamos numa ditadura. Eu me lembro bem do Sois Reis, e o Reizinho sempre fazendo assim, aquele que queria mandar em tudo, que todos o agradassem, que era a vontade dele que prevalecia. Então tinha algumas tiradas interessantes quando ele tivesse errado o texto, dizendo: neste povo que eu piso e nesta terra que eu tanto amo, e assim diante, ou algo desse sentido. E eu me lembro que realmente havia muitas risadas. Na época, também o Jô Soares fez uma peça de teatro que era, ele queria, o título inicial era Abaixo o Regime. Claro que era um trocadilho com o fato de ele ser gordo, mas ele estava falando sobre o regime que havia. A censura não aprovou. Então ele teve que mudar o nome desse programa na peça, não era no programa, isso foi uma peça de teatro. Passou a ser Viva o Gordo, Abaixo o Regime, porque abaixo o regime não deixava. Essa era a época do Jô Soares. Nessa época, nossa época, em que ele era um comunicador que trabalhava naqueles limites da censura. Ele foi depois para o SBT, já com a redemocratização. Ele foi para o SBT e fez o programa, começou lá o programa Veja o Gordo. Mas no SBT não foi pelo programa de humor que ele se destacou, mas pelo programa de entrevistas. O João 11h30, e era inspirado num programa que havia nos Estados Unidos, do David Letterman, que fazia muito sucesso. Claro, claramente inspirado. Você via o cenário, você via os músicos, você via a forma de atuação do Jô, e quando você via o David Letterman, você, claro, sabia que o Jô tinha se inspirado ali. Ele mesmo chegou a comentar, em algum momento, que na televisão nada se cria, tudo se copia. Claro que fazendo adaptações e sempre com a sua genialidade. Sempre o Jô Soares era genial. Depois o Jô Soares volta para a TV Globo, no ano 2000, e ele fica lá na TV Globo até se aposentar, apenas no programa de entrevista. E sempre foi uma referência da comunicação, e foi uma referência também da política, ou das artes. As pessoas tinham que passar pelo Jô. As pessoas que faziam sucesso, de alguma maneira, passavam pelo Jô. Políticos importantes também. Então, o Jô Soares entrevistou o Fernando Henrique Cardoso, entrevistou o Lula, entrevistou o Brizola, que dava pouca entrevista. Eu me lembro bem da entrevista do Brizola. Ele levou alguns papéis, isso foi no SBT. Ele levou alguns papéis de um empréstimo, que era um empréstimo camarada, um empréstimo a juros subsidiado, que a Globo tinha obtido do Collor, na época que ainda era presidente. E o Brizola denunciava essa maracutaia, assim que se falava na época, essa maracutaia, e falou com o Jô sobre isso no SBT. Mostrou lá que aquele empréstimo da Caixa Econômica Federal para construir o Projac da Globo era absolutamente irregular. E dizia que a Globo, na verdade, aquilo era uma recompensa pela Globo, pelo fato da Globo ter apoiado o Collor. Isso falou no SBT, eu me lembro bem. Mas o Jô, como eu disse, entrevistava as pessoas mais importantes. Mas algumas pessoas que se tornaram importantes ou conhecidas acabaram indo no Jô, não porque o Jô convidou, mas porque forçaram a barra. Sabe quem? Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro tinha dado uma entrevista num programa pequeno, uma TV do Rio de Janeiro, defendendo a tortura, defendendo guerra civil, fechamento do Congresso e o fuzilamento do Fernando Henrique Cardoso. E o Jô fez uma crítica na TV Globo. E o Jair Bolsonaro mandou um e-mail, meio que exigindo o direito de resposta. O Jô disse que não havia necessidade de direito de resposta, porque lá era uma tribuna que as pessoas livre, que as pessoas
convidadas poderiam participar e não havia necessidade de forçar a participação, mas foi em razão disso que o Jair Bolsonaro foi. O Jair Bolsonaro ainda era deputado e, na época, as coisas mudaram, o Jô não mudou. O Jair Bolsonaro até... Os bolsonaristas divulgam muito esse vídeo, mas cortam uma parte. Porque quem está lá acompanhando o Jair Bolsonaro é a segunda mulher dele, a Cristina, não é a Michele. Então ela aparece em alguns momentos, e até certo momento, quando o Jô está lá discutindo com o Bolsonaro sobre tortura, porque o Bolsonaro defende a tortura, e defende violência policial, e até aparece um momento que a Cristina está rindo. E ele até, Ana Cristina, né? E ele até diz que até tua mulher está rindo, porque da piada que ele fez, que na verdade era uma crítica ao Bolsonaro. Foi uma entrevista relativamente tensa, havia discordância dos lados, mas via isso claramente, mas o Jair Bolsonaro acabou nesse programa porque forçou a barra e depois ele próprio disse: se eu não tivesse defendido o fuzilamento, a morte do Fernando Henrique, eu não estaria no seu programa. Ele quis dizer claramente: eu fiz isso para chamar atenção. Na verdade, fez porque sempre defendeu a violência, mas esse é outro assunto. O vídeo agora é para homenagear Jô Soares. Jô Soares, um grande brasileiro, um grande profissional, a quem de quem os brasileiros devem se orgulhar, e de grande personalidade. O Jô Soares, na época do impeachment da Dilma, do golpe em curso, o Jô Soares tinha coragem de defender na TV Globo que não concordava com o impeachment, que considerava um golpe. Então, ele colocava lá até alguns jornalistas para debater a conjuntura, tinha feito isso no salão, estava fazendo isso na época da crise da Dilma, do golpe em curso, e ele defendia. E eu tenho para mim que isto foi incompatibilizando o Jô Soares com a TV Globo. Claro que isso ninguém vai dizer, mas o Jô Soares depois, ele deixa a Globo, 2016, depois do golpe. Ele deixa a TV Globo e vai aparecer na televisão 2 anos depois, fazendo comentários de futebol, uma pessoa extremamente versátil, na Fox. Então ele comenta a Copa do Mundo de 2018. Mas o Jô, ele defendeu as suas posições, tinha coragem para isso e dizia que não concordava com o que estava ocorrendo no Brasil e entendia que sim, a história das pedaladas era pretexto, como de fato todos nós dizíamos. Mas dizer isso na TV Globo, que era o núcleo, naquela época, do golpe, era o núcleo do golpe. Era Lava Jato, mídia, sobretudo a Globo, a mídia corporativa, e algumas pessoas na rua, muitos puxadas por bolsonaristas, incentivadas e estimuladas e com participação daqueles que defendiam a intervenção militar. Isso era o retrato ou a aliança que viabilizou o golpe, ou, mais do que viabilizou, que deu o golpe no Brasil. E o Jô, dentro da TV Globo, era contra, era crítico. Só por isso nós deveríamos aplaudir de pé Jô Soares. Porque não é fácil, trabalhando numa empresa do tamanho da Globo, ter uma posição como esta contra um golpe em curso que desgraçou o Brasil. E o Jô parecia entender o que iria ocorrer no nosso país. Mais uma vez, só por isso merece a homenagem. Só por isso merece a nossa absoluta reverência a um grande homem, a um grande profissional. Hoje, quando nós vemos a televisão brasileira e a baixa qualidade da televisão brasileira e a baixa qualidade do jornalismo na televisão brasileira, nós vemos que parte disso está na própria trajetória do Jô e nos sucessores do Jô.
O retrato dessa baixa qualidade é que no SBT, hoje, quem ocupa o espaço que foi do Jô é Danilo Gentili. Danilo Gentili. Uma pessoa de direita, para não dizer extrema-direita, mas que colaborou com a extrema-direita, com o seu programa naturalizando a violência que ocorria no Brasil, violência institucional. E quem ocupa o espaço que foi de Jô Soares na TV Globo é Pedro Bial, que disse que só entrevistaria o ex-presidente Lula com um detector de mentiras, quando nós sabíamos que a prisão do Lula era injusta, que o Lula foi vítima de um erro processual reconhecido pelo Supremo. Lula foi alvo de um tribunal de exceção. Pedro Bial não enxergou assim. E fez essa declaração infeliz, como fez outras declarações. Infelizes. Não só infelizes, que refletem um Brasil que ascendeu enquanto a inteligência decaiu. Por isso temos hoje um fascismo em curso no país. As pessoas não perceberam e naturalizaram. Jô Soares era uma voz contra a corrente, corajosa, que vem daquele tempo, lá atrás, de uma efervescência cultural que teve no Brasil, década de 50, década de 60, e que não traiu seus compromissos, nem os seus amigos. Aqueles que o ajudaram nos primeiros passos, ele deu pelo talento dele, ele deu sozinho, mas aqueles que abriram as primeiras portas, Paulo Autran, Tônia Carreiro. Era isso, meus amigos. Viva o gordo, viva Jô Soares, viva o Brasil, viva os brasileiros.